Olá pessoal, então mais uma aulinha, um videozinho a respeito de alguns conteúdos que eu julgo serem pertinentes para vocês terem nessa disciplina de lógica de programação. Bom, vamos falar de programação modular. Imagina que vocês estão desenvolvendo um programa, tá? E o que está sendo executado nesse programa é o que está dentro da função main. Né? A função main é a função principal, é aquela que é executada quando, por exemplo, eu dou quando eu mando executar aqui no Dev C++. Só que, de repente, algumas tarefas, vocês queiram repetir essas tarefas em momentos distintos. Tá? Então, de repente, pode ser um cálculo, alguma coisa mais longa, né? Colocar tudo isso dentro da função main não seria a saída mais correta, não seria a forma mais correta de se fazer. Né? Existe uma coisa na programação chamada dividir para conquistar. Então imagina que tu tem um problema grande, tu quebra esse problema grande em partes menores, e daí à medida que tu resolve essas partes menores, todas as partes menores, tu consegue resolver o todo. Tá? Então, o que a gente vai falar agora é sobre programação modular, em módulos. Tá? Então, em vez de tu colocar tudo dentro da função main, tudo que tu quer fazer dentro da função main, né, tu só faz algumas chamadas dentro da função main. Tá? E tu resolve isso através de funções adicionais, tá? Então vamos fazer um exemplinho. Esse aqui já está funcional. Um exemplo de um código muito simples que tu lê dois números e acha a soma desses números. Então quer ver uma coisa? Se eu executar, ele vai trazer o seguinte: informe o primeiro número 5, informe o segundo número, sei lá, 6. Ó, o resultado é 11. Beleza, fez a soma, está funcional. Tá? Mas agora vamos modularizar isso. Então imagina que em vez de fazer esse cálculo aqui, eu quisesse jogar esse cálculo, mesmo sendo um cálculo simples, eu quisesse jogar ele dentro de uma função. Tá? E sempre que eu quiser realizar essa função, eu chamo pelo nome. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiramente colocar aqui a função. Vamos supor que eu quisesse fazer o seguinte. Aqui, ó. Resultado recebe soma, que é o nome da nossa função, de num, vírgula, num2. Ok? Tá? Então, eu vou criar uma função soma que vai estar somando o num1 com o num2. E vai jogar dentro da variável resultado. Então, se vai jogar dentro da variável resultado, e resultado é do tipo inteiro, essa minha função também tem que ser do tipo inteiro. Então eu faço assim, int, tá? Soma, abre parênteses, int, daí eu vou botar aqui, ó, n1, vírgula, int n2. Essas variáveis n1 e n2 são as variáveis que estão recebendo o num e o num2, tá? E está sendo guardado dentro delas. Daí, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra variável chamada r, tá? E aqui eu vou dizer que r recebe, né, n1 mais n2. E agora eu vou colocar assim, ó, return r. Então, ele vai estar fazendo o cálculo aqui, que no caso é a soma, né, de n1 mais n2, jogando dentro da minha variável r e retornando r. Então, tudo isso aqui, ó, vai ser substituído pelo valor que ele está retornando e vai guardar dentro do resultado. Então, isso aqui vai funcionar? Óbvio que vai funcionar. Vamos dar um compile e run. Então, informe o primeiro número. Então,
5, 6. Ó, trouxe da mesma forma o mesmo resultado ali, 11. Tá? Daí vocês vão dizer assim, tá, mas poxa, eu poderia colocar isso aqui direto aqui no meu código principal. Sim, tu poderia, né? Quando é uma coisa simples, até vale a pena. Mas imagina que aqui tivesse, antes desse return, tivesse mais 100 linhas de código. Sempre que tu quisesse executar essa função, tu botaria o nome dela, os parâmetros, tá? Os parâmetros são as variáveis que vão enviar valores para que ela possa fazer o cálculo. E ele executaria essas 100 linhas e retornaria aqui o resultado. Essa é a vantagem da modularização. Tá? Ó, sempre que eu quiser fazer uma soma agora, né? Claro, é uma coisa simples. Mas eu posso fazer isso aqui. Ó. Resultado, recebe, soma, né? E daí leio mais duas variáveis, enfim. Ou poderia ler uma variável e colocar um número aqui. Quer ver uma coisa? Ó? O que ele vai fazer? Ele vai ler a primeira variável e a segunda variável vai ser 10. Então ele vai somar a primeira com 10. Vamos lá. Informe um número. Deixa eu fechar essa janela para não atrapalhar. Informe um número, 9. Tá? O segundo número é indiferente, vou botar aqui 1. Ó. O que ele fez? 9 mais 10, 19. Tá? Ele ignorou esse segundo número aqui. Tá? Então, esse é um exemplinho bem básico de modularização. Tá? Ah, e se eu quisesse fazer uma função que retornasse um float? Bom, a função retorna um float, então coloca float na frente dela. A função retorna um boolean, né? Valor lógico, então coloca aqui, ó, boolean, né? Boolean, né? Bool. Então, essa é a ideia da modularização. Se eu quisesse fazer aqui uma outra função para subtrair, então, posso colocar mais funções aqui, ó. Subtrai. Trai. O que eu vou fazer? Só vou mudar o sinal aqui, né? E agora eu vou fazer que resultado recebe a função subtrai, trai, no 1, no 2, e imprimo o resultado. Então vamos ver. Informe um número, sei lá, 10. Informe um segundo número, 5. Ó, o resultado é 15. 10 mais 5. O resultado é 5. 10 menos 5, 5. Certinho, pessoal. Então, o nome disso aqui é modularização. Tá? Então, isso vai ser bastante útil, né, para vocês quebrarem, né, o código de vocês em pequenas partezinhas. Imagina que eu quisesse resolver um Bhaskara. Um Bhaskara, daí ele já precisa de várias outras linhas. Né, várias outras linhas de código. Não é tão direto que nem isso aqui. Né? Então, daí depois, sempre que tu quiser executar o Bhaskara, tu diz que uma variável, né, recebe Bhaskara e coloca lá os parâmetros de A, B e C, por exemplo. Tá? É interessante até a gente pegar aqueles exemplinhos que foram vistos em aula e tentar modularizar eles. Né? Então, quebrar em funções. Certo, pessoal? Espero que tenha sido útil isso para vocês. Então, um abraço, até a próxima.